Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. Vamos estudar hoje o nível expert, a disciplina é dízimos e ofertas e hoje nós vamos estudar a aula de número 47, por que eu devo ser dizimista e ofertante. Muito bem, já nesse início de aula eu já quero mandar um abraço, você tem deixado aí nos comentários, embora às vezes eu não tenha tempo de responder todos, porque a demanda é muito grande, mas eu quero aproveitar esse início de aula para mandar um abraço aqui para Neide Luiz, de São Paulo, capital, para o Williams Rocha, de Teresina, meu conterrâneo, para quem não sabe eu sou piauiense também. Um abraço, viu? Irmão Williams Rocha, de Teresina, para Elba Nunes, irmã Elba, lá de Natal, no Rio Grande do Norte, para o Júnior Souza, de Belo Horizonte, Minas Gerais, um abraço, meu irmão. Um abraço para o Everton Lima, de São Paulo, capital, para o irmão Dinarte Freitas, irmão Dinarte, um abraço, irmão Dinarte lá de Natal, irmã Maria José, o irmão Jonas, a irmã Andréia. Um abraço também para o diácono Rodinei Ferreira. Um abraço para o Alisson Montenegro, de João Pessoa, na Paraíba, lá vizinho do Rio Grande do Norte. Um abraço para a Eliane e para o Marquinhos, de São José do Rio Preto. Um abraço para o Jonas de Lacerda, de Ibirité, Minas Gerais. Para o Diácono Eri. Que bênção, viu? Fico muito feliz que vocês estão aí assistindo as aulas, deixando os comentários. E você que está assistindo agora, deixa aí também o teu nome, o local de onde você está assistindo, que na próxima aula eu mando um abraço para você, tá bom? Então, muito bem, vamos lá. O versículo inicial está aqui em Mateus 6,33, Sermão do Monte. O Senhor Jesus diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha só, o Senhor Jesus estava falando, se você ler os versículos anteriores, do 19 em diante, que onde estiver o nosso coração, aí também estará o nosso tesouro. E do versículo 20 em diante, ele começa a falar das coisas dessa vida, o que comer, o que beber, o que vestir. Todos nós necessitamos de roupas, de vestimentas, e todos nós necessitamos de comida, todos nós necessitamos de um teto para morar. Essas são coisas essenciais na vida de qualquer ser humano. Só que o Senhor Jesus deixa claro que a nossa prioridade deve ser o reino de Deus. As coisas espirituais têm que vir em primeiro lugar. Quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida, com o que somos e com o que temos, o próprio Senhor, o Rei do reino, trabalha a nosso favor. Ele tem prazer em abençoar, ele tem prazer em recompensar, mas ele tem que ver essa prioridade no nosso coração e também demonstrada através de atitudes. Vou lhe dar um exemplo disso. Lá no primeiro livro de Reis 17, Deus manda o profeta Elias ir até uma viúva em Sarepta. E o próprio Senhor Jesus cita esse texto lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Então Elias vai lá a essa viúva. Elias tinha profetizado que durante 3 anos e meio não iria chover, e aí Deus diz: Elias, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, porque lá tenho preparado uma viúva que te sustente. Imagine comigo, Imagine Elias pensando, deve ser uma viúva rica, uma senhora de posses, que vai ter condições, tudo mais. Só que quando o profeta Elias chega lá em Sarepta, Sidom, ele encontra a viúva, só que a viúva não era rica, não é milionária, cheia de posses. A viúva diz, ele pede para ela trazer algo a ele, e a viúva diz: olha, eu só tenho um pouco de farinha na panela, um pouquinho de azeite na botija, eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, nós vamos comer e morrer. Aí Elias, que era um homem de Deus, libera a palavra: faz o bolo, como você falou, só que traz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, a farinha na panela não vai acabar, nem o azeite na botija, até que o Senhor dê chuva sobre Israel. E o texto diz no versículo 14, primeiro livro de Reis 17, 14, que ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E comeu ela e ele e a sua casa, a casa dela, por muitos dias. E esses muitos dias foram o tempo em que não houve chuva.
Elias profetizou que não iria chover por 3 anos e meio. Mas vamos entender aqui, amados, o princípio espiritual disso. Por quê? Se você olhar só para a situação literal em si, se entendermos só a literalidade, aparenta ser algo absurdo. Como que um profeta, um homem, chega na casa de uma viúva e pede para aquela que é a sua última refeição ser dada a ele? Aparentemente não parece alguém que está usando a palavra, a autoridade que tem para se beneficiar de outro. Só que essa não é a situação, não é o caso. A palavra de Deus nos ensina, nos instrui, tudo que está escrito é para exemplo nosso. Então vamos lá. Elias representa o ministério profético, a obra de Deus, a palavra de Deus sendo pregada. E quando ele diz aquilo para aquela viúva, ele está justamente aplicando esse ensinamento do Senhor Jesus, colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Mais tarde, o próprio Senhor Jesus vai dizer, em Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Minha gente, é necessário entendermos algo. Deus não quer tirar nada do que é nosso. Quando Ele nos pede algo, e Ele primeiro testifica ao nosso coração, porque infelizmente tem muita gente que usa, né, da palavra, que usa da autoridade espiritual que tem, que usa persuasão para manipular os outros a fazer o que Deus não mandou fazer, para extorquir dinheiro dos outros. Infelizmente, né, a gente não pode ser criança no entendimento, a gente tem que ser criança na malícia, no pecado, e adulto no entendimento, como diz lá a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Então, é necessário compreendermos isso. Tem gente que manipula a fé alheia para extorquir dinheiro, não é? E é isso, e oferta sacrifício, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e manipula a fé dos outros, diz que Deus vai fazer, e fala em nome próprio e não em nome de Deus. E muita gente, infelizmente, tem se escandalizado, se afastado por conta de gente que faz a obra por dinheiro. Mas vamos compreender aqui qual é o princípio espiritual. Elias libera uma palavra profética e a mulher, quando ouve aquela palavra, ela crê, o Espírito Santo testifica ao coração dela, não é? A palavra diz, 1 Coríntios 14, que Deus não é Deus de confusão, mas Deus de paz. O Espírito testifica ao coração dela, ela crê e ela faz. Ela faz o bolo, não é? E entrega primeiro para o Elias e ele comeu. Note que ela deu um bolo e Deus devolveu para ela diversos. Por quê? Era a última refeição dela, mas ela e a sua casa comeram muitos dias, ou seja, o tempo que não houve chuva, 3 anos e meio. Quantas vezes Deus devolveu para ela multiplicado? Calcule, 3 anos e meio em termos de dias. E isso se contando, fazendo uma refeição só. Um ano tem 365 dias, multiplicado por 3, tem mais, não é, de 1000 dias, tem quase 2000 dias, 3 anos e meio. E durante todos os dias, essa mulher viu essa multiplicação acontecendo. Então Deus devolveu àquela mulher, né, aquela viúva de Sarepta, multiplicar diversas e diversas vezes, amados. Porque é assim que Deus trabalha, Ele tem prazer em recompensar. Hebreus 11:6, né, está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário crer que Ele existe e que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então, no reino de Deus, para eu receber, eu primeiro preciso dar. Não é? Segundo aos Coríntios 9, o texto diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Então, quando damos, Deus tem prazer em nos recompensar. Então, a aula de hoje é sobre por que ser dizimista, por que devo ser ofertante. Porque nós honramos a Deus, porque nós vamos ver aqui várias referências bíblicas, não é? Quando nós fazemos, como eu já disse em outras aulas, o dízimo é 10%. É igual para todo mundo, tem piso e teto, né? Recebeu o pagamento, salário, do que for, separe a primícia, os 10%. Agora a oferta não tem limite, é ilimitado. Quando só que a oferta tem que ser o melhor que o ofertante tem, independente do valor, né? A oferta pode ser menor que o dízimo, pode ser igual, que é a oferta alçada, né? Pode ser superior ao santo dízimo. Mas aqui na apostila traz diversos motivos de por que ser dizimista e ofertante. Então vamos aqui na página 1, não é? Porque a fidelidade a Deus é a chave que abre todas as janelas do céu, como diz lá em Malaquias 3:10, não é? Trazei os dízimos, as ofertas, para que haja mantimento. Do mesmo jeito que aquela mulher proveu o alimento para Elias, Elias representava a palavra sendo pregada, a obra de Deus, o ministério acontecendo, assim hoje os dízimos e as ofertas são o sustento e o mantimento da casa, da obra do Senhor. Não é? Lembrando que Jesus tem uma igreja,
E a igreja dele está espalhada sobre a face da terra, né? Nós fazemos parte, eu faço parte aqui de uma denominação, que é a Paz e Vida. Você que está me assistindo pode ser da Paz e Vida ou de outra denominação, que também fazem parte da igreja de Cristo. A igreja de Cristo é invisível, né? Isso aqui que nós vemos, essa estrutura física é o templo. A igreja viva somos nós. Mas para manter, né, essa obra aqui acontecendo, é necessário recursos, os dízimos, as ofertas, mas compreenda, é mantimento da casa, e o dízimo e a oferta você tem que entregar onde você é alimentado, ensinado, instruído na palavra. Gálatas 6 diz, aquele que é ensinado reparta os seus bens com aquele que o ensina. Então, a palavra de Deus não ensina que a obra de Deus tem que ser mantida por venda de nada, por venda de CD, de DVD, de livros, rifa, bazar, feijoada, cantina, lanchonete, nada disso. A gente não tem nada contra os irmãos que assim fazem, mas nós entendemos, à luz da palavra de Deus, que a obra de Deus deve ser mantida única e exclusivamente pelos dízimos e pelas ofertas. Sabemos, é óbvio, que tem muita gente, infelizmente, não são todos, que acabam se valendo da venda para benefício próprio. Outros até têm boa intenção de usar os recursos com as vendas de feijoada, alimentos, enfim, para a obra, mas não é esse o contexto bíblico, você não encontra isso na Escritura. Então, se nós procuramos viver a palavra, nós temos que agir como ela orienta, como ela ensina. Nós temos que ensinar a palavra e sermos dizimistas e ofertantes e assim ensinarmos. Eu ensino você porque eu pratico, eu sou dizimista, eu sou ofertante e Deus não me deixa faltar nada, não é? Abrindo um parênteses aqui, eu acredito que você já sabe que eu sou advogado, né? Para a glória de Deus, com toda humildade, tenho 2 faculdades, sou advogado e teólogo, e eu faço a obra de Deus por amor. Se fosse por dinheiro, eu advogava, não é? Eu advogava porque a profissão paga muito bem como advogado, mas um dia Deus me chamou, e aqui na Paz e Vida, para ser pastor, é tempo exclusivo, tempo integral, então eu não tenho trabalho fora. O meu trabalho é pregar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus, né? E a gente vive pela fé, é Deus que nos mantém, nos sustenta e não deixa faltar nada, não deixa faltar nada. Então, seja fiel a Deus, que Deus também não vai lhe deixar faltar, porque Ele não deve nada a ninguém. Quando colocamos o reino dEle em primeiro lugar, Ele nos supre, né? Ele nos mantém, Ele nos sustenta. Então, continuando aqui na apostila, né, o reino tem que vir em primeiro lugar, porque temos que reconhecer que tudo vem de Deus, tudo vem dEle, tudo é dEle, né? Aqui na página 2 da apostila diz assim, porque sabemos que a terra é do Senhor, né? Ageu 2,8 diz assim, minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, tudo é de Deus, tudo, nós só devolvemos aquilo que já é dEle. Levítico 27:30 diz assim, também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são, o dízimo é do Senhor, porque recebemos que o dízimo é de uso exclusivo de Deus, né? Como está aqui em Levítico 27:32, porque sabemos que o dízimo é o sustento da obra, das igrejas, né? Conforme já citamos, Malaquias 3:10, porque Deus abençoa os dizimistas. Lá em Malaquias, Deus diz, fazei prova de mim. Esse fazer prova, amados, é necessário compreender, porque tem gente que acha que fazer prova é colocar Deus na parede, é obrigar, você vai ter que me abençoar, você vai ter que fazer e tal e tal. Não, não é nesse sentido, não. O fazer prova que Deus diz aqui é no sentido de que, quando nós somos fiéis e honramos a Deus, nós vamos saborear, degustar a bênção dele, as bênçãos, né? Você já foi, por exemplo, provar, degustar um alimento, imagine assim, uma festa de casamento, né? Aí a pessoa vai alugar lá o buffet, só que antes de alugar, o casal, eles vão lá para degustar a comida, para ver como é, então eles foram provar. Então é nesse sentido que Deus está falando. Se nós formos fiéis, nós vamos saborear, degustar a bênção dele. Não foi o que aconteceu lá na vida da viúva, né? Ela saboreou a bênção de Deus. Ela fez, né, uma refeição e Deus devolveu para ela centenas e centenas de refeições. Deus não deixou faltar, Deus a supriu, e assim Deus faz conosco. Ele abre as janelas dos céus e abençoa com abundância, com fartura. Continuando aqui então. Porque não queremos roubar a Deus. Malaquias 3:8, né? Roubará o homem a Deus? Todavia me roubais, dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas
alçadas. Deus mandou ir além do dízimo. Em Mateus 23, 23, os fariseus, que eram legalistas, né, eles faziam as coisas por obrigação e para aparecer para os outros, para que os outros vissem, aplaudissem, né, para receber a glória dos homens. O Senhor Jesus manda ir além. Tem gente que diz assim, olha, mas dízimo é coisa do Antigo Testamento, no Novo Testamento não fala sobre dízimo, não tem esse ensinamento. Mas em Mateus 23, Jesus censura os escribas, não porque eles estavam sendo dizimistas, mas porque eles deveriam ir além. Eles devolviam o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, das menores hortaliças, ou seja, de tudo, mas a intenção era se vangloriar para os outros. E Deus examina a intenção do nosso coração. Mateus 23, 23, o Senhor Jesus diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, praticar o juízo, a misericórdia e a fé, e não omitir aquelas, ser dizimista de tudo. Não é? Temos que fazer tudo para Deus com coração puro e sincero, não com parcialidade, não para aparecer para os outros. Então nós temos que ir além. No contexto do Novo Testamento, minha gente, Deus ensina generosidade, desde o Antigo Testamento. Né? Se você ler especificamente Deuteronômio, Deus vai estabelecer que o povo, quando plantasse, não deveria recolher as bordas do campo, não deveria colher as extremidades, deveria deixar os frutos das extremidades para o pobre, para o órfão, para a viúva. Não é? Deus está ensinando generosidade, para o povo ser generoso, demonstrar o amor ao próximo, e Deus promete que se ouvirmos, né, Deuteronômio 28, ouvíssemos e obedecêssemos, né, se o povo ouvisse e obedecesse, teria para emprestar e não tomar emprestado. Olha só, então, quando nós exercemos a generosidade, Deus vai sempre nos recompensando. Afinal de contas, foi o próprio Senhor Jesus que diz, como Paulo cita lá em Atos 20, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mais bem-aventurada coisa é ter para dar. E, minha gente, Deus tem tudo, não falta nada. Então, quando Ele nos pede algo, é porque Ele não quer tomar nada de nós. Pelo contrário, Ele quer nos abençoar e nos recompensar. Quando temos prazer em dar, em ofertar, em contribuir, e fazemos isso com alegria, e vamos além, não é? Não contribuindo para que o outro veja, mas fazemos com coração sincero, verdadeiro, Deus se agrada. Quando exercemos a generosidade, Deus também exerce para conosco. Então, continuando aqui na apostila, porque sabemos que Deus honra os que o honram, como diz lá primeiro livro de Samuel 2,30, né? Deus usa o profeta a dizer ao sumo sacerdote Eli, eu honro aos que me honram. Quando nós honramos ao Senhor, Ele também nos honra, Ele também nos prospera. Lá em Deuteronômio 12, verso 6, a palavra vai dizer assim, ó, e ali trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. No contexto do Antigo Testamento, Deus estabelece o local em que o povo deveria levar os dízimos, as ofertas, os animais, tudo. De tudo eles tinham que separar o dízimo, fosse de dinheiro, fosse de animais, fosse de colheita, de tudo eles deveriam separar o dízimo e levar a um local de adoração. No nosso contexto, né, hoje do Novo Testamento, qual é este local? É a casa do Senhor, é o templo, não é? É nesse local que nós devemos trazer. O dízimo tem o piso e o teto, como eu já disse, é 10%, mas aqui vai falar de outras ofertas, não é? Por exemplo, tem a oferta voluntária. É a melhor oferta que o ofertante quer dar, mas tem uma oferta alçada, que é pelo menos igual ao dízimo, tem um sacrifício que já é muito superior, tem um holocausto que é tudo. A palavra holocausto significa oferta queimada. Eu não sei se já aconteceu isso com você, comigo já aconteceu, e eu vou contar um testemunho meu pessoal particular. Deixa eu lhe contar. Há uns anos atrás, quando eu estava fazendo a faculdade de Direito, no início do último ano, faculdade de Direito são 5 anos, né? No início do 5º ano, em janeiro, eu fui fazer o estágio no escritório de advocacia. E comecei lá, se não me engano, dia 11, 12, início do mês, antes de completar a primeira quinzena. E aí, naquele mês, foi ajustado lá o valor da minha bolsa e tal, e naquele mês o Espírito Santo falou comigo
que era para eu devolver o dízimo, os 10%, e os outros 90% para eu apresentar de oferta. Ou seja, Deus, o Espírito Santo me pediu tudo. Repito, é um testemunho meu, aquilo que Deus falou para mim. E aí eu fiz. Quando foi em fevereiro, eu fiz a primeira fase do exame da OAB. Passei. Em março fiz a segunda fase, Direito Constitucional. Passei, para a glória de Deus. Quando em abril saiu o resultado, eu tinha comentado com um colega estagiário. Esse colega, quando eu cheguei no escritório, já tinha visto o resultado, né? Eu vi em casa e não ia comentar com ninguém, mas ele viu e ele saiu comentando com todo mundo. Saiu comentando com os demais estagiários, com os advogados. Quando eu cheguei no escritório, porque estagiário, a lei do estágio são 6 horas, né? Então eu fazia das 10 até as 16 horas. Quando eu cheguei no escritório, todo mundo já estava sabendo, vieram me dar parabéns e tal, até os donos do escritório vieram me dar parabéns. Quando chegou próximo das 16 horas, o dono do escritório me chama lá na sala dele. E aí ele me disse assim: Jean, parabéns, você foi aprovado no exame, tem uma boa notícia para lhe dar. A partir de hoje, você não vai mais para a rua, porque estagiário de direito, minha gente, office boy de paletó, né? Vai em fórum, pega processo e tal. Hoje, naquela época era de papel tudo, né? Hoje em dia a gente já tem processo virtual, tudo eletrônico, tudo via internet, é uma maravilha. Mas naquela época não tinha, era tudo em papel. Então ele me disse: ó, a partir de hoje você não vai mais para o fórum, você vai ficar aqui interno, eu vou te dar uma carteira de processos, né, para você começar a atuar, já que você já foi aprovado no exame. E tem uma boa notícia: seu salário vai aumentar 40%. Minha gente, eu tinha 3 meses de escritório, eu tinha entrado em janeiro, e isso era em abril. Eu estava já deixando, entre aspas, de ser estagiário para já começar a advogar, um aumento de 40%. Na hora que eu ouvi aquilo, o Espírito Santo me trouxe a memória. Lembra o que eu te pedi em janeiro? Olha aqui o resultado, 40% a mais. Terminei aquele ano, né, para a glória de Deus, feliz, né, já exercendo a advocacia, terminei a faculdade. Em dezembro preguei os documentos, histórica, certidão de colação de grau, dei entrada na OAB. Quando foi de janeiro do ano seguinte, saiu lá a minha inscrição como advogado. Aí levei lá no escritório, falei com ele: doutor Paulo, está aqui a minha certidão, estou inscrito na OAB, eu sou advogado de fato. Aí ele: parabéns e tal, agora você não vai vir mais só 6 horas, você vai vir em horário comercial e tal, vai aumentar a sua demanda, vou te passar mais processos. E foi explicando e tal, e depois no final ele disse assim: mas tem uma boa notícia, seu salário vai aumentar também, 100%. Eu falei: eita glória, que alegria ao Espírito Santo. Lembra aquela oferta de janeiro passado? Isso aqui de hoje é resultado daquela oferta. Se eu não tivesse feito, se eu não tivesse crido, repito, estou te contando um testemunho meu, não é? Aquilo que o Espírito Santo falou comigo. Eu criei, eu fiz e Deus foi me recompensando. E Deus assim tem prazer, amados, quando nós fazemos com coração sincero, não é? Com alegria, Ele tem prazer em nos recompensar. E esse é um dos testemunhos, já vivi vários outros, né, no sentido de bênção financeira, porque Deus não deve nada a ninguém. Por isso que eu sempre digo isso: Deus não deve nada a ninguém, Ele tem prazer em abençoar, em recompensar. Então, quando nós colocamos a fé em ação, quando cremos, quando obedecemos, Ele abençoa, Ele recompensa, Ele multiplica. Aqui na página 3, né, por falar em multiplicação, aqui na página 3, cita o exemplo do Isaac, não é? Lá em Gênesis 26. Ele ouviu a voz de Deus, ele queria ir para o Egito, Deus falou: peregrina nessa terra, um tempo de seca, de fome, e Deus disse: peregrina nessa terra que eu serei contigo. Ele creu, ele obedeceu, ele semeou naquela terra e ele colheu 100 vezes mais. Ele exerceu a fé e Deus o recompensou, o abençoou, ele prosperou. E assim, amados, lembrando, como eu já disse em aulas anteriores, prosperidade significa ausência de necessidade. Tem gente, quando ouve a palavra prosperidade, associa a dinheiro. Deus tem prazer em nos recompensar, Ele faz isso de diversas formas. Ele nos recompensa com salvação, Ele nos recompensa com saúde, Ele nos recompensa salvando os parentes, os familiares, com livramentos, e Ele também nos recompensa trazendo alegrias, e também nos recompensa na vida financeira.
Prosperidade significa ausência de necessidade. Deus não quer que tenhamos falta de nada. Ele supre todas as nossas necessidades em glória, como Paulo diz lá à igreja de Filipos, né? Porque a igreja de Filipos ela é generosa em contribuir. Eles não só contribuíam, mas também se davam. Depois leia isso, Paulo elogiando a igreja da Macedônia, segundo aos Coríntios 8. Não somente se deram, mas contribuíram com generosidade. Então, o Isaac creu, semeou e o Senhor o honrou. Então, quando assim fazemos, Deus também nos honra, nos abençoa, nos prospera, né? E também a oferta no Novo Testamento, né? Paulo ensina que é como a semeadura, né? O que semeia pouco, pouco ceifará, o que semeia abundância, abundância também ceifará, segundo os Coríntios 9:6. Então, a oferta é como uma semente. E olha que coisa maravilhosa. Do mesmo jeito que na terra, né, quando a gente planta, não sei se você já plantou alguma coisa, você planta, por exemplo, 4, 5 sementes de milho, nasce um pé de milho. Um pé de milho tem várias espigas de milho. Uma espiga de milho tem centenas de grãos, chega a ter 700 ou mais. Você planta, por exemplo, um pé de mamão, planta semente de mamão, né? Nasce um pé de mamão. E um pé de mamão tem vários mamões. Um mamão, minha gente, tem centenas e centenas de sementes. É uma lei da multiplicação que Deus estabeleceu na natureza. E assim Ele faz também na nossa vida financeira, porque Ele tem prazer em nos recompensar e nos recompensar com abundância, não é? Então, quando somos fiéis, dizimistas, ofertantes, Ele nos abençoa. Mateus 25, 21, o Senhor Jesus diz: e o seu Senhor lhe diz: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Em outro momento, o Senhor Jesus, também em parábola, diz, né? Se você não for fiel naquilo que é alheio, quem te dará o que é vosso? Então, nós temos que exercer a fidelidade não porque Deus precise, porque Ele não precisa de nada, Ele é Deus, Ele é todo-poderoso, mas nós demonstramos a nossa fidelidade, o nosso caráter, nós demonstramos que o honramos e Ele tem prazer em nos abençoar e nos recompensar, tá bom? Vou ficando por aqui. Se você gostou desta aula, deixa aí o teu joinha, o teu like para nos ajudar. Deixa também o teu comentário, tá bom? Deixa aí o teu nome, o local de onde você nos assiste, tá bom? O que você gostou, o que você aprendeu. Tá? Se você não é inscrito ainda no canal, clique aqui nesse botãozinho vermelho de se inscrever, ative o sininho das notificações para você receber as próximas aulas quando eu postar e também você é convidado a se tornar um pregador do telhado. Os pregadores do telhado são aqueles que contribuem aqui com a obra de Deus aqui na Paz e Vida. Se você tem sido ensinado, instruído, contribua, torne-se um pregador do telhado, tá? Estão aparecendo aqui as contas aqui da Paz e Vida, no Banco Bradesco, no Banco Itaú, no Banco Santander, tem aqui também o CNPJ. Você pode fazer o seu depósito, a sua transferência, tá? Contribua que eu tenho certeza que Deus vai te recompensar com abundância, porque Ele não deve nada a ninguém, tá? Depois que você fizer o seu depósito, a sua transferência, envie o recibo do depósito, da transferência, para este número aqui de WhatsApp, que eu vou enviar para você os e-books do pastor João Ribe Palharim, que vão edificar a tua fé, tá bom? Até a próxima aula, Deus te abençoe e viva o Senhor Jesus.